Vários acréscimos no ar, começando para você, chegando mais um programa. Hoje o programa está assim, saltitante, está reduzido. Será por causa que é uma semana de feriado de novo? Algo me diz, Ernesto e Eduardo Oliveira, que estão no programa de hoje, que o senhor Luiz e o Felipe já caíram no carnaval. Porque não é porque é semana do dia 21 de Tiradentes, até porque o carnaval é fora de época. Eu acho, eles já não estiveram no programa ontem. O senhor Luiz abusou da passagem que a gente deu para ele ir lá se despedir do D'Alessandro. E o Felipe, a gente sabe, né? Carioca, né? Com seu jeitinho, não sei o quê. Já deve estar na folia, Ernesto e Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria o outro. Tudo bem, Adriano? O Felipe pegou um batalha ali entre Nárnia e Rio de Janeiro, ele pegou ali um trevo ali. Qual é o teu destaque, Ernesto? O meu destaque é o futebol inglês, mais um show, né? Entre o City e o Liverpool, estão chegando às finais da Champions League, parece ser realmente os dois melhores times do mundo na atualidade, e não só no futebol, né? Um espetáculo de humanidade, enfim, dois treinadores que são um exemplo para seus jogadores, para suas torcidas, e tem tudo para ser a final da Champions League. Eu confesso que eu estou torcendo para ver os dois na final da Champions League. Edu, teu destaque, Edu. Adriana, a todos uma excelente semana, terça-feira, semana curta. Meu destaque é a Lusa, né? Que conseguiu conquistar um título. A Lusa que está se reconstruindo aí através de alguns parceiros, torcedores, e agora conquistou no último domingo a vitória sobre o São Bento. Vai disputar em 2023 a Série A1, a primeira divisão do futebol paulista. E o meu destaque, a gente já começa o debate a partir dele, que daí a gente inclui Campeonato Brasileiro, foi a despedida de D'Alessandro, um jogador com história no Internacional, um argentino brasileiro, porque ele é naturalizado brasileiro, ele se naturalizou há alguns anos para poder abrir vaga de estrangeiro para o Internacional, e acho que deixa um legado importante no futebol brasileiro, né? De alguém que vem de fora, consegue ter sucesso. No Brasil a gente tem vários casos, a gente sempre se lembra de casos de sucesso, mas não é a maioria, se a gente for colocar na ponta do lápis, né? De jogadores que viram ídolos. O Fluminense tem ídolos, o Grêmio tem ídolos de outros países, né? Palmeiras e várias, o Flamengo agora recentemente com o Arrascaeta também. E a gente nota que o D'Alessandro vai fazer falta para o futebol pela qualidade que tem. No jogo contra o Fortaleza, ele faz o gol do empate e dá uma dinâmica diferente para o Internacional na partida, que depois consegue a vitória de virada. Mas é um cara, Ernesto, que eu acho que não vai ficar muito tempo longe do futebol, pelo sangue, pelo jeito dele, pela paixão que ele tem. Acredito que, sei lá, como um treinador, um dirigente, mas o D'Alessandro é um cara que vive futebol. Primeiro, assim, independente de cores clubísticas, eu fiquei feliz que o Internacional venceu na despedida dele. Eu acho que ele merecia essa despedida tão bonita, né? E eu acho que o D'Alessandro, ele é um pouco mais do que todos esses que tu citou, porque ele não é um ídolo só do Inter. Ele hoje ele é quase um gaúcho. Ele tem negócios em Porto Alegre. A tendência é ele morar em Porto Alegre. Então, a ligação dele, principalmente com o Internacional, acho que não vai se encerrar por aí. Ao contrário de muitos ídolos que a gente tem em outros clubes de estrangeiro, que quando acabam a carreira, enfim, voltam para o seu país, têm sua vida normal, já voltam, às vezes, para ser treinador dos times, tudo bem, mas o dia a dia se torna mais distante. Eu acho que o D'Alessandro não. Acho que o dia a dia do D'Alessandro ainda vai ser muito vinculado, principalmente à torcida colorada. O Edu, o que você acha sobre a carreira do D'Alessandro, um jogador que as pessoas associam na hora ao Internacional, ao River Plate, ele ainda passou pelo Nacional do Uruguai, jogou na Europa, mas é um cara que, se você falar em D'Alessandro ou pensar no D'Alessandro, a primeira associação que vai fazer é ele com o Internacional pela brilhante carreira que teve. A gente também pegar um pouco dos últimos anos do Inter, o Ernesto pode até me corrigir, você tinha ali o Fernandão e depois você vem com o D'Alessandro em termos de ídolo, né? O D'Alessandro, eu não me lembro assim, de um título assim, de expressão, como foi o Mundial com o Fernandão, mas em termos Ele ganhou Libertadores.
De 2010. Ganhou a Sul-Americana também. Ganhou a Sul-Americana com o Tite. Sim, não, eu não estou comparando em termos de títulos, mas assim, o Fernandão ele ganha o Mundial e o D'Alessandro, como vocês falaram, ganha a Libertadores. Mas o D'Alessandro, apesar do Fernando ter feito o gol 1000 em Grenal, o D'Alessandro tem uma vantagem, ao meu ver, porque ele era muito chato em Grenal. Então, assim, a torcida colorada levou muito isso. Assim. Ele realmente, aqueles Grenais ali, entre ele e o Maicon, por mais que a gente questione a questão de violência, enfim, de citar em determinados momentos a violência, eram Grenais que tinham todos os ingredientes de um Grenal. Então o D'Alessandro fica muito marcado por esse espírito dele no Grenal, eu acredito. Para te concluir o teu raciocínio, Edu, só para não te ajudar a pensar, mas só para tentar trazer um pouco o cenário lá do Rio Grande do Sul, sabe qual é a diferença que eu vejo do Fernandão para o D'Alessandro? Eu não estou falando de qualidade técnica de jogador, mas de representatividade para o clube. O Fernandão chega num período em que o Inter não ganha nada, está começando a fazer um processo de reconstrução, e o Fernandão é o símbolo, a partir do gol 1000 no Grenal, que foi logo quando ele chegou, de vitórias do Internacional, de uma virada de chave. Então o Fernandão ele se torna muito ídolo nessa virada de chave do Inter, que vê o Grêmio muito vencedor nos anos 90, início de 2000, e o Inter, a partir do Fernandão, começa a ter essa sequência de vitórias. O D'Alessandro é a consolidação de um bom trabalho que o Internacional fez. Por mais que logo na frente, mais adiante, o Inter tenha caído para a Série B, mas o D'Alessandro dá a sequência daquele bom trabalho que o Inter emenda vários anos de conquistas. Também a capacidade que ele teve, né? De, às vezes o jogo estava ruim, como diz o Ernesto, ele conseguia provocar o adversário e chamar o torcedor para o seu lado, né? Porque tem jogador que, ele, além de provocar o seu adversário, a torcida fica contra ele, né? Do próprio time. Então, ele fazia o inverso, né? Ele fazia. Eu lembro de um jogo, o Inter perde o título para o Corinthians na Copa do Brasil, mas o D'Alessandro inflama aquele jogo que termina 2-2, estava 2-0 para o Corinthians. Pelo menos ali o Inter não perdeu na partida de volta. A pergunta que fica, o Ernesto está lá no Sul, ele pode confirmar, não dava para o D'Alessandro ficar para jogar pelo menos o resto do campeonato? Pelo menos o Inter ganhou. Sendo polêmico, vou dizer, o melhor jogador do grupo do Inter ainda é o D'Alessandro. E do jogo também foi o D'Alessandro. Mas fisicamente eu acho que ele não aguenta. O calendário brasileiro é muito desgastante. Já é um jogador veterano que já vinha sem fazer temporadas completas, né? Então acho que encerra no momento certo. Acho que se o Inter entrar num buraco, ele não merecia ir para esse buraco de novo, como já foi quando o Inter foi para a Série B. Para a gente repassar Campeonato Brasileiro, mas fazer um registro importante, triste, né? 2 registros tristes eu queria fazer no programa antes da gente falar do Campeonato Brasileiro. O primeiro foi no domingo, a perda do nosso colega Kleiber Beltrão, da ABCD, da Associação Brasilense de Cronistas do Distrito Federal, Associação Brasileira de Cronistas e de Esportes, né? Desportivos, no caso, a ABCD. Foi um cara de grande caráter, um cara que ajudou a organizar a associação depois de muito tempo e pelo seu jeito de ser, pela sua inteligência, é um cara que vai deixar muita saudade pela amizade, pelo companheirismo. Então fica o primeiro registro de homenagem, triste pela perda de um amigo, de alguém que contribuía tanto para a crônica esportiva e para o jornalismo, essa passagem, mas a gente deseja que ele, onde estiver agora, esteja muito bem. E do Rincon, que também acho que todo mundo fica impressionado com a brutalidade que foi o acidente do ônibus que acabou batendo no carro do Rincon, da passagem no sinal vermelho do carro. Um jovem de 55 anos, grande jogador de futebol, um cara que começa como um meio atacante, vira um médio, que hoje em dia chamam, né? Ou seja, um meia-direita antigamente, e depois, na sua melhor fase, ele vira um volante, cabeça de área, só que de cabeça de área ele não tinha nada, ele era um cara que marcava muito bem e construía. E se vocês quiserem falar sobre o Rincon também, eu acho que é um jogador que vai deixar saudade pela figura e pelo que ele representou para o futebol mundial. Eu acho que é um jogador que representa uma geração colombiana, né? Eu acho que, por mais que muitas pessoas lembrem do Valderrama, eu acho que o Rincon era o melhor jogador daquela geração. Pelo menos foi o jogador que conquistou mais.
Tanto é que, por exemplo, o Borré, hoje em dia, joga no Eintracht Frankfurt, se não me engano, joga com a Isso. 19 em homenagem ao Rincon. Então, assim, E também, comparando um pouco com a questão do D'Alessandro, é um jogador que foi ídolo em 2 grandes torcidas no Brasil e depois foi ter a sua vida de aposentado, vamos dizer assim, na Colômbia, né? Tentou ser técnico do São José, passou pelo time do Vampeta, que era o Grêmio Osasco, acho que na época, e o Rincon ainda teve a passagem pelo Santos, que não tão exitosa quanto do Palmeiras e do Corinthians. Tem muita gente que esquece a passagem dele pelo Palmeiras, porque ele ganhou tanto no Corinthians e ficou com a imagem tão marcada no Corinthians, que as pessoas esquecem o quanto que ele foi importante naquela transição ainda transição não, já, da consolidação da parceria com a Parmalat. Jogou naquele time ali que tinha Rivaldo, Djalminha, ele chega naquele período ali, um grande jogador. Fala, Edu. A questão como o Ernesto falou, né? A seleção colombiana, que antigamente era um saco de pancada, e tem também a questão do narcotráfico, né? Deixou isso de lado para o futebol colombiano, né? Aquela seleção que chega, apesar do Higuita ter feito aqueles lances lá contra o Camarões, mas assim, é uma seleção que encantou. E era uma das favoritas em 94, né? Mas acabou não se encontrando em campo, né? É estranho, né, que a gente fala da seleção colombiana e quando se fala da seleção, a gente sempre lembra de figuras caricatas, no caso do Guida e o Valderrama. Porque, assim, teve Asprilla, que foi um grande jogador, Aristizábal, né? E aí a gente acaba sempre lembrando... Pode me corrigir, mas eu acho que o Asprilla e o Aristizábal é uma geração... Não chega a ser uma geração depois, mas não é daquele... Do grande time. Porque o grande time da Colômbia é na Copa de 90. O Asprilla é de 94. O Asprilla, ele chega. E o Aristizábal é um pouquinho depois, assim, é quase junto com o Asprilla. Ele é um pouco mais jovem que o Asprilla. 90 é que muita gente esperava que a Colômbia fosse fazer uma grande Copa e aí o Higuita conheceu o Roger Milá. Com seus 40 anos, né, Roger Milá, com seus 40 anos. Alguma coisa de Campeonato Brasileiro, Edu, que você queira destacar para a gente ir para o próximo assunto? Destacar a boa vitória no domingo tirando o Corinthians, o Atlético Mineiro, que são times ali, uma boa vitória do Botafogo, Adriano, que muita gente assim está um pouco meio desconfiado, mas parece que o treinador entende futebol, não só habla não, viu? Luiz Castro parece que é bom treinador. Jogou bem contra o Ceará, e o jogo foi bom de novo, o Ceará proporcionou um outro jogo bom, assim como tinha proporcionado com o Palmeiras, Ernesto. O Ceará conseguiu, junto com o Botafogo, proporcionar um bom jogo na rodada. Eu, como estou assistindo o Campeonato Brasileiro tomando suco de laranja, porque para mim tanto faz como tanto fez, o Botafogo é o time que eu estou de olho. Acho que o Botafogo vem fazendo boas contratações, é um treinador interessante, é a primeira SAF. Vamos ver o que vai dar desse Botafogo. E os meus cachorros estão muito chatos. Eu ia dizer assim, Ernesto, soltar a cachorrada, Edu. Deixa eu fazer uma pergunta, mas você não está nem importando com nenhuma letra do alfabeto ou não? Olha, eu me preocupo com a C. Mas a B já é uma realidade bem presente, né? Pelo menos até 2023, se não tiver outra alternativa, pelo menos... Eu confesso que eu não sou como uns amigos meus disseram que assim, não, porque joga um primeiro tempo bem, porque jogou bem contra o Ipiranga. Eu não entro nessa ladainha. Eu me preocupo muito com a C nesse momento. Eu já estou olhando os adversários. O Brasil de Pelotas perdeu. A C é uma competição disputada. Não é fácil. O Ernesto está falando do Grêmio, a gente está falando da Série B do Campeonato Brasileiro também, que tem o Bahia como grande time até então da Série C, da Série B, que venceu os 2 primeiros jogos. Destaque Vitor Jacaré, viu, do Bahia. Seleção, Jacaré é seleção. E na minha matemática de treinadores, o Carille assumiu, o Wagner Mancini até ganhou, o Jair Ventura assumiu o Goiás, e o Mano Menezes, eu não sei que horas que você está vendo esse programa, se no momento que você estiver vendo esse programa teve a confirmação ou não, mas tudo indica que deve ser o técnico do Internacional. Se for,
parabéns ao Mano Menezes, que vai ser técnico do Internacional. Se não for... Será que o Wagner Mancini, depois com a América conseguir classificar para as oitavas, ele não vai cair em algum time de São Paulo, não? Ele não caindo no Grêmio, já tá bom. Ele não voltando pro Grêmio. Apesar que, assim, eu não gosto do Mancini, nunca gostei, mas... Mas ele não teve não sei. tanta culpa, não. Eu sei. Eu não sei que... se o Grêmio tá melhor treinado hoje, viu? Eu acho um pouquinho mais organizado, mas isso é outro assunto para outro dia. Ô, Edu, Lusa. Está de volta, né, Adriano? Campeã no último domingo, venceu São Bento por 2-0. E o ano que vem vai disputar a primeira divisão. E aí vai ter a mídia, né, Adriano? Algo que a Portuguesa não tem, ficou muito tempo. Até o próprio estádio, o Canindé, chegou a entrar em leilão. O time ainda passa uma dificuldade. Eu vi a entrevista de um jornalista nesse final de semana, aquele Flávio Gomes, que acompanha a Fórmula 1, o Ernesto deve saber. Ele falou, olha, para a Lusa tudo é mais difícil, né? Porque o Corinthians deve mais, o Atlético Mineiro está devendo mais, mas a dívida da Lusa é difícil pagar, porque ela não tem mídia. E agora parece que eles estão juntando. Está até pensando em virar SAF, viu, Adriano? Só que lá é um pouco mais tranquilo do que em outros clubes para tentar virar SAF. Porque não vota morto, né? A maldade. Vai virar SAF de uma padaria, de uma peixaria... Bacalhoada no Manuel? Não, mas tem um cara que é um cara dono de um banco, né? Não sei se é aquele banco, mas tá indo, né, Adriano? Jorge Jesus, será que não pode assumir o comando técnico e também a direção da Lusa? Meu Deus. Não, mas o mercado, falando sério agora, assim, o mercado de SAFs está aquecido no Brasil, né? E a Lusa tem marca. Exatamente, tem marca, tem torcida. Queira ou não, é o quarto time de São Paulo. Quinto, se tu contar o Santos. Quinto contando o Santos, exatamente. Mas, pô, é maior, por exemplo, posso estar enganado, mas acho que é maior que Guarani e Ponte Preta, por exemplo. Eu não sei, porque como pega uma cidade como Campinas... Não, mas é porque ali tem a questão econômica, né, Adriano? São Paulo é bem maior que Campinas, né? Campinas você divide, né? Entendeu? O Ernesto não está errado no raciocínio. E assim como eu falei do Cruzeiro há uns programas atrás, eu acho que é uma SAF muito interessante, assim como o Botafogo também, porque é um time com que tu pode projetar muita coisa que tu vai comprar de certa forma barato. Vai pegar um time que tem história, como tem a Portuguesa, Botafogo, Cruzeiro, eu não estou comparando os times, mas de mostrar que são importantes, que não ganham há muito tempo, que passam por processos de má administração ou de dificuldade no futebol, e aí você junta o anseio do torcedor em conquistar alguma coisa com essas marcas, e você associar essa marca, que você tem um retorno de mídia, né? Querendo ou não, a Red Bull faz isso com o Bragantino, mas a ideia é diferente, porque o que acontece? Porque o Bragantino é um time que é conhecido, que você investe, mas não vai ter um peso de você ter que mudar de nome. E eu acho que no Bragantino a Red Bull é mais conhecida do que o Bragantino. Sim, exatamente. Não, tu pega um time que tem uma certa história. Exato. Numa SAF você vai ter a marca. Você vai continuar tendo a marca Cruzeiro, Botafogo, Portuguesa. Por exemplo, o Petralha do Atlético Paranaense já está dizendo que estão comprando os times brasileiros por barbada. E realmente, se tu olhar financeiramente, o João Tex, por exemplo, não pagou tão caro assim pelo Botafogo. Mas se olhar nas contratações, talvez o Botafogo já seja o time que mais investiu no futebol nesse Campeonato Brasileiro. 65 milhões. A gente, se der resposta esse ano, é um fenômeno, porque não é para esse ano, se a gente for pensar. O campeonato do Botafogo, teoricamente, eu sei que tem muita gente que fica bravo, ou fala da SAF, ou até mesmo torcedor, é para se manter na Série A. Primeiro de tudo, qualquer coisa que for além, bacana, mas é se manter. Manteve na Série A, o ano que vem o Botafogo, teoricamente, tem que vir bem forte. Primeiro está construindo a base, né? Tem que construir uma base agora para. Só que o Campeonato Brasileiro distribuindo vaga para tudo que é lugar e tendo o nível que tem, se acertar o time, eu não duvido brigar por uma vaga na Libertadores, não. É porque o que eles pensam, Adriano, eu conversei com alguns torcedores do Botafogo, você também tem conhecidos, mas assim, como o Ernesto falou, em 2016, o Botafogo também vinha de uma Série B
foi indo com o Jair Ventura, o time acertou e foi para a Libertadores. E agora, como diz o Ernesto, você tem um investimento um pouco melhor, porque é algo que o Botafogo não tinha há anos. E eu vi também uma comparação de um jornalista, o Rodrigo Capello, com relação às SAFs. Falou, por enquanto é que está dando certo o Botafogo, que está redondinho, porque o Cruzeiro está desorganizado, o Vasco a gente não sabe. É que o Botafogo é quase que o produto perfeito para se comprar, né? Era o time que vinha, subiu para A, desculpa, que tem suas dívidas, tem a sua desorganização, mas é administrável, nem perto do Cruzeiro e do Vasco. Então, assim, tem a renda da Série A. Não tem mais tanto problema político interno, porque ninguém estava querendo assumir a bronca, e no Cruzeiro ninguém quer assumir a bronca, mas todo mundo quer dar pitaco. O Botafogo entendeu que tinha que meio que se organizar para não ver o time acabar. Então, acho que o cenário é um pouquinho diferente e favorável. Ernesto, para a gente fechar o programa aí, a decisão entre Liverpool, na verdade não foi nem decisão, né? Foi semifinal entre Liverpool e Manchester City, que podem repetir, quem sabe, aí uma decisão na Liga dos Campeões, mas eu sempre lembro o seguinte, eu espero que dê isso, eu torço para isso, mas tem Real Madrid. Aí quando tem Real Madrid... No programa lá que o Edu pergunta lá e a gente responde, sabe? Eu disse duas coisas na semifinal da Champions League. Eu nunca aposto contra o Real Madrid e contra Carlo Ancelotti. E os dois estão juntos. Então, assim, é complicado. É complicado. Mas é incrível tu pensar que dois times, ou dois clubes, enfim, se enfrentaram em 2 semanas seguidas e fizeram 7 gols, né? Sendo 2-2 pela Premier League e 3-2 pela final da Copa da Inglaterra. Pela semifinal da Copa da Inglaterra, desculpa. É que a gente espera que um time que saia desse confronto esteja na final, que seja até vencedor. E sobre Liga dos Campeões da Europa, eu tenho falado há um bom tempo, eu não acho que seja o melhor time, mas eu tenho colocado o Real Madrid como favorito. Tem camisa, tem treinador, tem um bom time e parece que quando as coisas dão certo e você tem toda essa essência, sabe, de camisa, treinador, um bom time, e aí, tipo, aqueles jogos meio perdidos que acabam se ressuscitando o time, mas eu torço para ver um Liverpool e City dos 2 melhores times hoje, na minha opinião, no mundo. Eu só não concordo contigo porque do outro lado tem mais time, tem tão bom treinador e tanta camisa quanto. Então, assim, que eu acho que a camisa do City é menor. Eu acho que a camisa do... Sim. Mas a única diferença que eu faço. Eu fico com pena do Villarreal, né? Tipo, estranho do ninho. O que eu tô fazendo? Como é que a vaca subiu na árvore, né? Imagina se chega na final, porque pode chegar. Deu um bom trabalho. Não dá para dizer que é ruim. Só é menos time que todos os outros 3, sem dúvida nenhuma. Mas eu lembro do Atlético de Madrid, do Simeone, há alguns anos, não estou nem falando do time agora, ele chega na final contra o Real, em que ele supera muito time, muito melhor do que o Atlético de Madrid, e chega a uma decisão, não ganhou no detalhe. A questão do Villarreal não é nem a questão do time, acho que o time é muito bom, mas é um clube que a cidade onde o clube existe é menor do que o estádio do Bayern de Munique onde eles jogaram. Então essa questão, sabe? É a vaca, literalmente a vaca que subiu na árvore. Rapaziada, mais alguma coisa ou era isso para o programa de hoje? Fala aí, Edu. A educação do Edu é incrível, né, cara? Ele não fala. E hoje tem o argentino atrapalhando. E nem assim ele fala. Quando você estava falando, eu fui pesquisar aqui, caso dê uma final inglesa novamente, algo interessante, né? Que se você for ver da temporada 2017, 18 até agora 21 e 22, a gente teve o Liverpool chegou na final, perdeu para o Real, mas depois você tem um confronto entre Liverpool e Tottenham, depois você tem Bayern e Paris Saint-Germain, Alemanha e França, e depois novamente uma final inglesa. É algo em que a gente vê mais constante, que é algo que você não tinha antes, né? E você vê uma seleção inglesa chegando numa final da Eurocopa, também contra a Itália.
Então, assim, pode ser que seja um novo caminho, né? Não que não seja, que nem vocês falaram. O Real tem camisa, tem peso. Eu brinquei, Adriano. Para mim, a final, se fosse para o Edu escolher, de vez de ser Edu pergunta, Edu escolhe, seria Vídea Real e Manchester City, que nunca ganharam. Aí quem ganhar, pronto. E se o Vídea Real ganhar... Ele é educado até na hora de torcer, Adriano. É sacanagem. O Edu é dos fracos e comprimidos, né? Não é nem dos fracos e comprimidos, como diria o Charles. E o último comentário. Se ganhar o Vídea Real, o que vai ter de brasileiro torcendo para ganhar Libertadores vai ser um espetáculo. Aí não vai ganhar, porque quem vai ganhar vai ser o River Plate esse ano. Até porque se eles passaram 6 meses tentando me convencer que o Chelsea era ruim, imagina se o Vídea Real ganha a Champions League. Nossa, o que vai ter de flamenguista, palmeirense, corintiano, mas principalmente flamenguista e corintiano já fazendo a projeção de como é que vai ser esse jogo no Mundial de Clube. Olha... Fala, Edu. Você só quer rir? Isso. Não, é isso. Assim, é interessante que, por exemplo, a gente tinha muito domínio espanhol com Barcelona e Real Madrid. Agora a gente parece que mudou um pouco a chave, né? Algo que a gente também não está vendo muito é time italiano, né, Ernesto? Disputando títulos principais. Eu acho que são algumas coisas. Em primeiro, a Premier League é o campeonato mais rico do mundo. Então tem os melhores jogadores. Clubes, tem 4, 5 times que são seleções do mundo. E depois, o próprio futebol inglês ele se deu conta que, aí entrando na questão da seleção, né? O futebol inglês se deu conta que só o dinheiro ia fazer os clubes fortes, mas o futebol inglês fraco. E eles começaram a criar algumas barreiras, algumas regras, principalmente nas categorias de base, para os times terem uma base jovem e muitos jogadores naturalizados, tá? Então, assim, tem muito jogador africano sendo naturalizado em inglês já desde novo, e chegando agora na seleção principal. Então, isso tudo tá realmente pode mudar um pouco o que se era o futebol alemão há uns anos atrás, tirando o campeonato, mas principalmente nessa questão de seleção, a seleção inglesa vem tentando fazer algo semelhante. A seleção francesa fez isso. A diferença é que muitos países têm algum tipo de, se não é a colônia da França, mas tem ainda alguma ligação política com a França. Então... Hoje existem muitas escolinha do Chelsea, escolinha do Tottenham, escolinha na África, na Ásia. Então, assim, eles vêm pescando jogadores de vários lugares e tem muito jogador naturalizado inglês, que é principalmente de países mais pobres, né? E isso pode influenciar muito na seleção inglesa nos próximos anos. Edu, Ernesto, muito obrigado. Esse foi mais um VAR nos Acréscimos. Semana que vem tem mais, com o argentino de volta. Enfim, nem tudo pode ser perfeito, né? Vamos aproveitar o carnaval enquanto o argentino não volta. Tchau, gente. Até mais.